Muito bem, louvado seja Deus. Hoje eu quero ministrar ao seu coração através do livro de Josué, através de Josué, a vida desse homem, não é? Ele continuou aquilo que Deus começou a fazer através da vida de Moisés. Em outras palavras, Josué é o segundo Moisés, é o Moisés segundo, amém? Está comigo aí? Josué capítulo 1, vamos à palavra, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, eu quero meditar com você, te dar um pouco do contexto, onde nós vamos ministrar essa palavra nessa manhã. Josué capítulo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o que Deus começou com Moisés, Deus agora continua com Josué, amém? Graças a Deus. Vamos lá, aí diz assim no 2: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo o povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Aleluia. Versículo 6, agora sim, eu entro no cerne da minha mensagem para o seu coração nessa manhã. Está aqui no versículo 6. Vamos dizer bem forte, vamos ler juntos, vamos lá, olhe para as telas e leia comigo, vamos lá. Seja forte e corajoso. Você acha que você está forte lendo assim? Então vamos ficar de pé. Fica de pé no seu lugar, com toda a sua força. É Deus que está dizendo, você é forte. Olha para a pessoa do seu lado, fala: é Deus quem diz. Você tem que olhar para alguém, olha para alguém. Ninguém olha para mim, tem uns 10 olhando para mim, pelo amor de Deus. Deus já falou isso comigo a semana inteira, agora é com você aí, para a pessoa do lado, fala: você é forte. É Deus que está falando isso. E Ele diz mais: você é corajoso. Amém? Vamos ler juntos, vamos ler juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei. Para herdar, não, só os 6. Já deu? Obrigado. Vamos de novo, vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Aleluia! Graças a Deus. Amém. Tem fortes e corajosos aqui nessa manhã. Aleluia! Dê um grito de vitória. Fala: aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Você pode se assentar, só está começando. Amém. Bom dia. Está vendo? Seu bom dia já mudou. Quando você toma posse da palavra de Deus sobre a sua vida, o seu dia muda. A sua semana transforma, o seu mês é mudado, sua vida é transformada. Seja forte e corajoso. Vamos lá. Do 1 ao 5, eu só quero trazer para você o contexto aqui. Sabe, do 1 ao 5, o contexto dessa palavra é que o povo estava à porta da terra prometida. 40 anos de deserto, Moisés liderando esse povo desafiador, complicado. Agora uma geração nova nasceu, viveu no deserto, e eles estão a ponto de entrar na Canaã, na terra prometida, amém? Eles estão a ponto, eles estão assim na frente. E o que Deus fez, preste atenção, estou contextualizando para você. O que Deus fez lá no Mar Vermelho, quando o povo de Deus atravessou em terra seca, Ele está a ponto de fazer novamente, através da vida de Josué.
Em Josué capítulo 3, você vê que o povo atravessa o Jordão, e as águas ali eram fundas, o rio ali não era pequenininho, era um rio largo, na época de cheia, eles estão atravessando o rio em terra seca, porque o que Deus fez daquela geração passada, e eles viram a autoridade de Deus na vida de Moisés, agora Deus está fazendo o mesmo na vida do povo, para que Josué agora se torne naturalmente um líder ouvido, um líder atendido, amém? E claro, principalmente para que a glória de Deus seja vista na vida daquele povo. Então, se uma geração viu Deus abrindo o Mar Vermelho, a nova geração está vendo Deus fazer o mesmo, abrindo o Jordão, amém? Então aqui o contexto é esse, eles estão diante da promessa, eles estão a ponto de atravessar, mas é interessante que no capítulo 1 de Josué, quando dá base para a história do povo de Deus, conquistar a terra prometida, conquistar a bênção, conquistar a promessa, o que é interessante é que Deus sempre começa com um espírito de fé e encorajamento sendo colocado sobre a vida dos seus filhos. Ele diz em Josué 1, pelo menos 4 vezes, ele diz, pelo menos não, exatamente 4 vezes, ele diz, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Numa versão um pouco mais elaborada das escrituras, diz assim, se esforce e seja valente, se esforce e seja corajoso, ou seja, você vê que Deus está dizendo isso, e é comum nas escrituras, antes de Deus nos permitir entrar num processo de conquista, de avanço, de crescimento, antes de Deus fazer algo grande em nossas vidas, é comum nas escrituras Deus liberar palavras de encorajamento. Você vê que muitos homens que transformaram gerações, transformaram situações no meio do povo de Deus, Deus sempre aproximava e dizia, você é forte, você é corajoso, você pode, você tem capacidade para isso, você tem poder para isso, não por você mesmo, mas porque eu estou contigo. Sabe, Deus fazia isso, e agora Ele está fazendo isso com Josué, porque agora Josué se vê oficialmente à frente do povo. Josué estava um pouco, talvez, preocupado, claro, legitimamente, porque ele tinha acompanhado aquele povo há mais de 40 anos, ele sabia que ele estava liderando gente de todo jeito, gente de toda classe social, gente de todo tipo, de toda mentalidade, de todo temperamento, e agora ele está diante de uma situação que talvez no seu coração ele pense assim, o que está acontecendo? Como que eu vou avançar nesse povo? Eu quero contextualizar para você, amém? Agora preste atenção, em cada vez que Deus fala, que Deus encoraja, que Deus fala, seja forte e corajoso, Deus tem um porquê. Você vê em Josué capítulo 1, que cada vez que Deus diz, seja forte, seja corajoso, Deus está falando, para quê? Por causa disso, sabe, tem um propósito, tem um porquê, tem uma razão, e eu quero ministrar o seu coração sobre as razões de Deus, para que você e eu sejamos homens, mulheres, cheios de coragem. Eu explico para você aqui um propósito, porque Deus está nos explicando. Então, por que temos que ser corajosos? Vira para a pessoa do seu lado aí, né? O Alexandre de Moraes não proibiu isso, então continua. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, por que você deve ser corajoso? Porque Deus está dizendo para você, seja forte e corajoso. Primeira coisa, a primeira vez que Deus diz seja forte e corajoso está no versículo 6. Versículo 6 diz assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu lhe prometi. Tem uma versão que diz, se esforce, seja corajoso, porque a partir de agora você vai guiar a sua família e todo o seu povo. Primeira coisa, primeira razão, a primeira vez que Deus fala para Josué sobre ser forte e corajoso, foi para que Josué levasse sua família, as pessoas que ele influenciava, o seu oikos, as pessoas do seu relacionamento, as pessoas que ele convivia, até a bênção de Deus. O primeiro motivo que Deus diz para nós, sejamos fortes e corajosos, é que nós precisamos aprender a ser corajosos pela nossa família.
Nós precisamos ser corajosos por causa de quem Deus colocou junto conosco. Nós precisamos ser fortes e corajosos porque Deus nos colocou numa igreja de gente forte e corajosa. Mas uma igreja que chega pessoas todo dia, toda semana, e elas olharão para você, e elas vão ver, deixa eu ver se tem alguém forte e corajoso aqui, porque eu preciso de inspiração. Sabe, Deus está dizendo, seja forte e corajoso, para que o seu discípulo também seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, para que os seus filhos não se acovardem na vida cristã, para que eles olhem e vejam, eu tenho um pai que é forte e corajoso na fé em Jesus. Ele não teme aquilo que vem sobre a vida dele, ele não rateia quando ele está diante de uma conquista da bênção de Deus sobre a vida dele. Seja forte e corajoso, Josué, pela sua família, pelo seu povo. Seja forte e corajoso para guiar as pessoas, para influenciar pessoas que estão com você até a promessa de Deus ser cumprida. Sabe, queridos, quando somos fortes, quando somos corajosos em Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus parentes, os seus amigos, o seu prédio, o seu condomínio, a sua rua, as pessoas do seu trabalho, a sua célula, a sua igreja, quando você é forte e corajoso, essas pessoas estão sendo inspiradas por Deus através da sua vida. O que Deus está dizendo aqui é que cada vez que nós somos fortes e corajosos, nós somos uma bênção na vida de outras pessoas. Nós somos um canal de Deus para levar as pessoas a serem abençoadas. O que Deus está falando para Josué, cara, você agora precisa ser forte e corajoso, porque tem um povo, tem uma família, tem discípulos, tem gente olhando para você, e se você não for forte, eles também não serão, mas se você for forte e corajoso em mim, você os levará à bênção que eu tenho para eles. A bênção de Deus na vida de muitas pessoas depende da sua coragem. A bênção de Deus na vida dos seus filhos depende do espírito de coragem que você tem. Como é que seus filhos te veem? Como é que seus amigos da faculdade te veem? Um covarde? Um tímido na fé, no contexto da fé? Uma pessoa sem expressão daquilo que você crê? Como é que as pessoas que convivem com você vê? Os seus filhos ouvem você falar de ir à igreja, de pertencer à igreja, de estar na igreja, de ser igreja, com alegria, com convicção de fé, ou estar na igreja é um compromisso que às vezes você fala, fazer o quê, né? Eu tenho que estar lá, porque, né? Como que eles veem? Porque ou você tem uma expressão de fé, ou uma expressão de covardia. O que Deus está dizendo para Josué é o seguinte, cara, levante o seu coração, levante o seu peito agora, a sua mente agora, ao que eu vou fazer na vida do teu povo, porque você, sendo corajoso, sendo forte, se esforçando, tem um povo que vai alcançar o que eu tenho para eles, através da sua vida. Sabe, a primeira e talvez a mais importante coragem que Deus coloca na minha vida e na sua vida, como colocou na vida de Josué, é alimentar o nosso coração pela coragem por outras pessoas. Você tem coragem só para você? Você tem coragem só para a sua vida? Ou você tem coragem pela sua família? Ou você tem coragem pelos seus filhos? Ou você tem coragem pela igreja que Deus te colocou? Ou você tem coragem para enfrentar os absurdos da quebra de valores dessa nação? Porque quando nós enfrentamos pela palavra, nós estamos com um espírito de coragem, e certamente Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Sabe, muito do que eu sou hoje, pela graça de Deus, é claro, mas foi pelo espírito de coragem da vida dos meus pais. Sabe, muito do que muitas pessoas de sucesso são, tem a ver com pessoas de coragem que as inspiraram. Pessoas que são inspiradas em pessoas de coragem, normalmente se tornam pessoas corajosas, que enfrentam os problemas pela sua casa, pelos seus amigos, pela sua empresa, pela igreja, pelo lugar que estão vivendo, pelo país que amam. Não fogem para os Estados Unidos, mas enfrentam, porque alguns acabaram fugindo. O que seria de mim sem esse pai e essa mãe, pela graça de Deus, que cheios do Espírito Santo, mesmo diante de todas as adversidades que eu assisti por 25 anos da minha vida morando com eles, até porque eu morei com meus pais até o dia do meu casamento, mas nunca foram covardes. Eu nunca vi o meu pai se acovardando na fé. Eu nunca vi ele tremendo diante de uma ameaça
mas eu sempre o via em coragem, acreditando que a bênção de Deus na vida dele alcançaria a minha vida. Você, papai e mamãe, em especial, esse ponto eu quero trazer para o seu coração. Esse espírito de coragem precisa habitar em você. Coragem para servir, coragem para dizer eu faço parte, eu pertenço, coragem para dizer eu sou cristão em qualquer ambiente, coragem para que você seja um canal de bênção na vida dos seus filhos, coragem para dizer não aos seus filhos quando eles querem fazer algo que a Bíblia diz não, coragem para dizer sim quando a Bíblia diz faça isso, porque tem pais também que tem coragem de dizer não o tempo inteiro, mas quando o filho vira e fala eu quero dizer sim, eu quero dar a minha vida por um ministério, eu quero servir de todo o coração, eu quero passar uma madrugada orando, eu quero fazer um jejum de uma semana, aí papai e mamãe falam, tadinho, vai passar fome, menininho de 17 anos, coitado. Eu me lembro que o meu irmão era muito louco nos jejuns que fazia, eu fazia jejum de um dia, 2, às vezes 3, e eu lembro do meu irmão fazendo jejuns de 7 dias, 16, 15 anos, e eu me lembro do meu pai falando, é isso mesmo filho, inclusive se você quiser eu vou comer na cozinha hoje. Meu irmão falava, não precisa não pai, aí meu pai falava, é mesmo? Então ótimo, sua fé vai ser mais aprovada ainda. Aí vinha aquela lasanha, resto de domingo, na segunda-feira, ele morrendo de fome, já tinha passado fome no domingo, agora está na segunda-feira, ele fazendo jejum de líquido, eu lembro muito bem, jejum de líquido, 21 dias só no líquido, meu Deus. Aí eu lembro que o meu pai o encorajava fortemente, minha mãe ficava um pouco preocupada, mas ela sabia que aquilo era bom para a vida dele, aquele jejum o transformaria num homem de Deus, aquele jejum traria quebrantamento no coração dele, no auge da juventude. E quantos pais impedem os filhos de serem ousados nas coisas de Deus, impedem os filhos. Outro dia eu ouvi de um pai que o filho chegou e falou assim, pai eu vou dar toda a minha poupança para essa obra do evangelho, não foi aqui, eu vou dar toda a minha poupança, e o pai falou assim, filho não faz isso não, porque o seu pai já é muito generoso, você não precisa dar sua poupança. Ai, tadinho. E ele não deu a poupança, porque o pai, sem perceber, estava ensinando, seja covarde. Você tem que ser corajoso ou covarde? Seja covarde, não precisa fazer isso. E outra coisa, eu faço por você. O menininho não podia, tadinho, olha. Sabe, eu estou falando isso com o coração aberto. Pais precisam ser homens de coragem. Mães precisam ter coragem de lançar os filhos no propósito do Senhor. Sabe, Deus, Ele quer abençoar você para ser um homem, uma mulher de coragem. Os jovens precisam ser corajosos nas suas escolas, nas suas faculdades, mas graças a Deus pela vida de Josué, porque se não fosse Josué, aquele povo não teria chegado à terra prometida. A coragem de Josué garantiu a bênção sobre os seus filhos espirituais. A coragem de um líder traz a bênção sobre os seus liderados. Assim também a coragem de pais e mães no Senhor trará bênção sem medida sobre a vida dos filhos. Não menospreze. Diga a pessoa aí, seja forte, corajoso. Sabe, meu irmão, o que eu quero dizer para você nesse ponto é que a sua vida é uma inspiração de coragem, de fé para outras pessoas. A sua vida, ela pode ser uma grande inspiração para muita gente avançar. A sua vida pode libertar pessoas da escravidão do Egito, do mundo. A sua vida, a vida de Josué libertou aquela geração do Egito. A sua vida pode tirar pessoas do deserto e levá-las à terra prometida. A vida de Josué os tira do deserto e os leva a Canaã. A sua vida pode tirar pessoas do abandono, da depressão, de uma vida de pecado, de uma vida talvez tão difícil, no aspecto assim, é claro, das consequências de uma vida ruim. A sua vida pode inspirar essas pessoas, para que elas sejam transformadas pelo amor que te transformou. Deus não nos transformou para ficar em nós, Deus nos transformou em homens e mulheres de coragem, para inspirar pessoas a também seguir o caminho da cruz. Sabe, cristão corajoso, é cristão que prega, é cristão que tem relacionamentos de amizades intencionais, é gente que não
não tem tempo ruim, é gente que serve com alegria, porque isso tudo faz parte dessa ideia de crente corajoso. Sabe, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós somos transformados. Quando nós convertemos em Cristo Jesus, a Cristo Jesus, nós avançamos, nós nos tornamos, querendo ou não, um modelo para muitas pessoas. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã: você tem sido um modelo de fé, um modelo de coragem, ou um modelo de medo, um modelo de temor, um modelo de crítica, um modelo de baixa autoestima? Me admira muito ver esse texto, porque Josué, ele foi uma inspiração de fé. Ele incentivou aquele povo, ele incentivou sua família, seus discípulos, ele incentivou aquele povo a alcançar a promessa de Deus para a vida deles. E eu creio nessa manhã que dentro do meu coração, dentro do seu coração, dentro de cada um que está aqui, tem o espírito de Josué, tem esse espírito para encorajar as pessoas. Eu e você não fomos chamados para desanimar, para criticar, nós fomos chamados para encorajar, para dizer: você pode em Deus, para dizer: em Deus é possível, para dizer: seja forte e corajoso, porque eu tenho experimentado coragem e força no Senhor, e muitos têm chegado à sua promessa através da minha vida, pela graça de Deus. Amém? Eu creio que você vai inspirar sua família, você vai inspirar os seus filhos a avançar, você vai inspirar discípulos que Deus vai te dar, se você já não tem. Você vai inspirar pessoas com seu testemunho, com a sua história de fé, com o que Deus já fez na sua vida. Você vai inspirar pessoas através dos valores que estão sendo colocados na sua vida pela palavra de Deus. Você tem coragem, então você certamente tem tudo o que você precisa para avançar e levar a sua família a esse avanço. Amém? Diga assim comigo: a minha vida com Jesus é uma tremenda inspiração de fé. Eu quero inspirar outras pessoas. Amém? E isso aconteceu na Bíblia, gente. Muitos homens e mulheres de Deus nas Escrituras, eles foram como uma inspiração. E inspiração não tem a ver só com palavras. Eu vou falar muito, não. Tem a ver com a sua história, com a sua vida, com o que Deus está fazendo, com o que Deus fará. Sabe, as suas atitudes vão inspirar mais ainda as pessoas do que as suas palavras. Sabe, é incrível porque você vê como que Davi, ele cheio de coragem, ele enfrenta Golias. Olha, estava uma multidão de gente, inclusive soldados armados lá, e Golias todos os dias vinha e afrontava o povo. Quando Deus levanta Davi, Deus estava levantando um homem de coragem. Quando um homem de coragem é levantado, ativa a coragem no seu povo. O que aconteceu? Davi começa a enfrentar Golias. Aquele povo para diante dos filisteus. Está lá nas Escrituras, você pode ter certeza que eles ficaram assim, olhando do tipo: será que tem coragem nesse menino? E Davi, cheio de coragem, vai para cima de Golias. Você sabe a história, ele derruba Golias com aquela pedra, depois ele pega a espada do próprio Golias e mata Golias. Quando ele levanta a cabeça de Golias para levar ali como uma prova do que ele tinha feito, a Bíblia diz que naquele momento, antes o povo estava acovardado, mas naquele momento, pelo espírito de coragem que estava sobre a vida de Davi, agora todo o povo de Deus, inclusive os soldados, antes estavam parados, agora a Bíblia diz que eles avançaram contra os filisteus e o venceram. Você está entendendo? A sua vida de coragem inspira pessoas que estão paralisadas a avançarem e vencer. Avançarem e vencer. Deus diz para você nessa manhã: seja forte e corajoso. Sabe o que significa a palavra corajoso? A palavra corajoso, basicamente ela significa o seguinte: aquele que não é vencido pelo medo, destemido, valente, que não receia o perigo, e que tem um espírito dentro dele de força e vigor para enfrentar situações difíceis. Amém? Quem tem força e vigor para enfrentar situações difíceis aí? Deus te revestiu nessa manhã de um espírito de coragem. Então, primeiro, seja forte e corajoso pela sua família, pelo seu povo. O segundo está no versículo 7 e 8, continue comigo, versículo 7 e 8, essa palavra é expositiva, fácil de você pegar. Versículo 7 e 8 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Agora Deus está dando ainda uma dupla,
um duplo encorajamento. Josué, somente seja forte e muito corajoso. Eu só preciso da sua disposição interior, porque coragem não é algo do exterior. Tem muita gente que confunde coragem com capacidade de brigar, de falar alto, não tem nada a ver. Coragem tem a ver com a sua e a minha força e disposição interna para atender aos projetos de Deus para a minha vida, para obedecer às Escrituras. Olha o que diz, porque você acha que não, mas para obedecer a palavra tem que ter coragem. Se você tem obedecido a palavra de Deus hoje mais do que ontem, sua coragem está maior hoje do que ontem. Quanto mais coragem, mais você tem disposição de obedecer. Não é fácil obedecer a toda a Escritura. Tem coisas mais fáceis, outras mais difíceis. Tem algumas coisas que são mais fáceis para mim, mais difícil para você, mais fácil para você e difícil para mim. Mas uma verdade que não conseguimos questionar, é que para se obedecer a palavra, tem que ter um espírito de coragem. E Deus está dizendo isso. Josué, seja forte e muito corajoso. Agora olha o que ele diz. Tenha o cuidado, tenha o zelo, tenha atenção em obedecer a minha palavra. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Se Deus está dizendo para Josué que precisa ser forte e muito corajoso para obedecer às Escrituras, por que eu acho que não precisa? Você precisa, eu preciso. Alguns momentos para você ficar do lado da palavra, você vai correr algum risco. Alguns momentos para você ficar do lado da palavra e não se desviar para a esquerda ou para a direita, você vai poder incorrer em alguma perda. Faz sentido? Josué, seja forte e muito corajoso. Cuidado para obedecer às minhas palavras, à minha Escritura. Não se desvie para a direita nem esquerda, para que você tenha sucesso por onde quer que ande. A minha versão diz, para que você seja totalmente bem sucedido aonde andar, para que você tenha êxito, para que você tenha vitória. E olha o que diz aí no versículo 8, ele continua, ele diz assim, não deixe de falar dessas palavras, desse livro, e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, diga comigo, só assim os seus caminhos prosperarão. Só assim você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Glória a Deus pela palavra. A segunda razão que Deus quer que eu e você sejamos corajosos e que Deus nos encoraja, e aliás ele destaca muito, dessa vez está dizendo seja forte e muito corajoso. A segunda coisa é que nós precisamos ser fortes e corajosos para que tudo que fizermos seja bem sucedido. Como? Pela obediência à palavra. Diga comigo, a obediência é a chave do sucesso. Sabe, ele está dizendo, olha, tudo lhe irá bem, cara, você vai ser bem sucedido, você não vai entrar numa terra e perder para os seus inimigos, você pode ter que enfrentá-los, você pode ter lutas, batalhas, mas você já tem a vitória. Você pode ter dificuldades em certos caminhos. A palavra de Deus, às vezes, ou muitas vezes, ela é esse caminho apertado, curto, mas você passa por ele, porque lá na frente tem um sucesso para você, porque lá na frente você vai ver que sua vida prosperou, que você foi bem sucedido. Eu não conheço nenhuma pessoa fiel às Escrituras, que depois de 5, 10, 15 anos de fé, não tiveram as suas vidas transformadas. Eu não conheço uma pessoa que tem vida com a palavra e não tem vida bem sucedida. Todo mundo que tem vida na palavra, tem vida bem sucedida, tem vida abençoada, tem vida prosperada, tem vida cheia de alegria, amém? Eu não conheço uma família onde a palavra não governa aquela casa, onde a palavra governa aquela casa e não tem sucesso. É a Escritura, meu irmão, é a própria Bíblia, é o próprio Deus dizendo. Ele está dizendo, cara, seja forte e corajoso para obedecer e você vai ter a vida bem sucedida. Sabe, tudo que você sonha, meu irmão, tudo que você pensa, tudo que, vamos dizer assim, que Deus tem para fazer através da sua vida, tudo que Deus quer fazer na sua vida, tudo que vai acontecer na sua vida, eu creio que você será bem sucedido. Seja forte e corajoso para quê? Para obedecer às Escrituras e ser bem sucedido. Agora, sabe, essa condição é muito importante.
Deus não queria somente abençoar o povo, olha que interessante, Deus queria também abençoar Josué. Deus não queria aqui só abençoar o povo, Deus queria abençoar Josué. Deus não quer só abençoar sua família, seus liderados, as pessoas que estão conectadas a você. Deus quer abençoar a sua vida. Porque quando Deus constrói um testemunho na sua vida, onde você vai se tornando alguém bem sucedido, você vai glorificando mais a Deus. Deus não é burro, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não quer o seu mal, Deus não quer que você a vida inteira, só retroceda, só pague um alto preço e nunca veja recompensas. Não, Ele é um Deus também de recompensas. Você precisa acreditar. Josué, preste atenção, está para acontecer uma grande coisa, e essa grande coisa vai se tornar ainda maior. Josué, você será bem sucedido. E sabe o que aconteceu com Josué? Quando ele entra naquela terra, na força de Deus, com aquele povo, aí você sabe a história, Jericó e aí por diante. Quando Josué entra naquela terra, na hora de dividir a terra, você vê que Josué e Calebe ficam com as melhores e maiores terras. Aquilo que Deus deu para uma tribo inteira, Deus deu só para Josué. A terra não foi dividida em 12, em 11. A terra foi dividida em 13, 14, eu digo 13 porque tem os levitas, mas a terra foi dividida em 2 a mais. Por quê? Porque Deus tinha prometido que se Josué obedecesse, atentasse à palavra de Deus, Deus o prosperaria. A bênção de Deus não é só para os seus, é para você também. Então Deus está dizendo, seja forte e corajoso para obedecer as escrituras, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Sabe, o segredo dessa palavra, eu olhando para ela aqui, eu fiquei pensando, qual é o segredo então para ser bem sucedido? Primeiro, ser forte e corajoso. Mas para quê? Para obedecer as escrituras. Esse é o segredo. O segredo é valorizar a palavra de Deus na sua vida. Meu irmão, com muito carinho, mas por que nós duvidamos de algumas coisas da palavra de Deus? Meu irmão, com muito carinho, mas por que eventualmente a gente questiona a palavra de Deus? Por quê? Sabe, você não pode não questionar em grupos, pode não questionar na internet, pode não questionar abertamente, mas se no seu coração você duvida de um princípio e não aplica fé para vivê-lo, você já questionou a palavra. Você já questionou. Porque a palavra de Deus é com base na confiança aplicável, e não com base no pensamento teórico. Vou repetir, a palavra de Deus, ela é aplicada, ela é poderosa, ela é viva, ela é verdadeira, ela tem resultados a partir da sua confiança aplicável, e não do seu pensamento teórico. E se um pensamento teórico te leva a não aplicá-la, você já está em guerra com ela mesma. E essa guerra já tem vitorioso, já tem quem é vitorioso, é a palavra de Deus. Você nunca vai vencê-la, ela sempre vence, porque é a palavra de Deus, é Deus falando. Ninguém é maior, na palavra de ninguém é maior, a palavra de nenhum mestre da internet é maior, a palavra de ninguém que acha é maior, a palavra de nenhum filósofo é maior, a palavra de nenhum coach é maior, a palavra de nenhum pastor é maior, a palavra de nenhum psicólogo é maior, a palavra de nenhum médico, nenhum engenheiro, nenhum matemático, a palavra de ninguém é maior do que a palavra de Deus. O que te leva a vencer, o que te leva a uma vida bem sucedida é a palavra de Deus. Se ela choca com o que alguém disse, fique com ela que você vai ver Deus te abençoando. Seja forte e corajoso. Diga a pessoa do seu lado, seja forte e corajoso. Sabe por quê, meu irmão? Na vida cristã, ou nós caminhamos com coragem para obedecer a palavra de Deus e ser bem-sucedidos, ou nós caminhamos com receios e medos de obedecê-la, e mesmo com Jesus no coração, a gente pode não ser tão bem-sucedidos. Na medida que você e eu filtramos a palavra, selecionamos a palavra, nós também não seremos bem-sucedidos naquilo que deixamos para trás. Guarde isso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, amém? Então primeiro, seja forte e corajoso seja forte e corajoso seja forte e corajoso pela família. Segundo, seja forte e corajoso para obedecer a palavra e ter uma vida bem
sucedida. Terceiro, versículo 9. Olha o que diz aí. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Parece que nesse momento, é uma opinião, não está claro. Mas parece que nesse momento teve lutas e percepções de Josué. Talvez ele foi lá, olhou o tamanho de Jericó. Talvez pessoas do meio dele estavam meio desanimadas, para baixo. Poxa, nós caminhamos até aqui, eu nasci no deserto, eu já tenho 30 anos. Eu nasci nesse deserto, eu estou 30 anos, ouvindo dizer que tem filé mignon, que tem pão, que tem cebola, que tem pepino, né? Que tem outras comidas. Eu estou comendo esse pãozinho aqui com codorna. Estou pensando assim, né? Cara, tem 30 anos que eu ouço falar que Deus fez isso, fez aquilo, abriu o Mar Vermelho, que Deus tirou os meus pais, meus avós lá daquele Egito. Eu estou aqui há 30 anos, tenho até 3 filhos já. Estou seguindo Josué, porque eu seguia Moisés até, né? Vamos seguindo, mas parece que não é. Parece que isso não está assim tão real para a minha vida. Parece que essa terra prometida está tão distante. E você vê que no momento que a terra prometida está mais perto, pode ser o momento que o diabo colocava no coração daquele povo que estava mais longe. Pode ser que o momento que as coisas de Deus estão mais perto de acontecer na sua vida, seja o momento que o diabo está distanciando mais o seu coração. Por que eu percebo isso? Porque agora, porque aqui é o texto, gente, inteiro, mas não é uma conversa de 2 minutos, Deus e Moisés e Josué. Não é uma conversa de 3 minutos, na minha opinião. Isso aqui foi um período, foi uma temporada. Deus está ministrando, Deus está, sabe? Primeiro ele fala, olha, seja forte, seu povo precisa estar lá, você vai ser assim, usado por Deus para inspirar pessoas a chegar, inspirar pessoas a ter o espírito de escravidão livre e alcançar a Canaã. Você vai inspirar pessoas com a sua fé em Jesus para que elas sejam salvas. Você vai inspirar pessoas, sabe? Então, por favor, seja forte e corajoso pela sua família, seja forte e corajoso pelos seus discípulos, seja forte e corajoso por aqueles que eu já tenho para salvar, e eu vou salvar através da sua vida, assim, né? Através da sua pregação, sabe? Ele está ministrando ao coração de Josué, e ele vai ministrando. Agora no terceiro, no versículo 9, parece que o povo desanimou ele, porque a palavra de Deus agora é assim: ei Josué, não foi eu que já estou falando para você há muitos dias, meses e anos, seja forte e corajoso, não foi eu? Ele disse, sim Senhor, sim, foi você. Então não desanime, não apavore, não desanime, não entra em descontrole. Josué, ei Josué, você está olhando demais para o tamanho de Jericó, você está olhando demais para as muralhas, você está olhando demais para esse rio que não baixa água, e não baixa mesmo não, essa água vai aumentar, porque eu quero que vocês atravessem em terra seca, em rio cheio. Eles vão ver a profundidade das represas, sabe por quê? No capítulo 3 de Josué fala que o povo entrou na terra do Jordão, e eles viram lá no meio do rio, uma barreira de água. Eles viram a profundidade daquela água, porque na borda do rio você não sabe quanto que é fundo lá no meio, mas quando secou até o meio, eles viram o tamanho da profundidade e o que Deus estava fazendo. Mas aqui Josué está antes. Aqui Josué está com alguma coisa no seu coração, que pode acontecer comigo e com você, sabe, algum desânimo, algum espírito que traz uma coisa vai dar errado. Ele está apavorado, porque se ele não tivesse apavorado, Deus não diria para ele, não se apavore. Você nunca vai dizer para uma pessoa que está de boa assim, ei, não apavora não, não apavora não. Você vai dizer ou não? Sim ou não? Aí o cara está animado, você está vendo que ele está animado, aí você vira para ele e fala assim, não desanima não. Ele vai falar, hã? Porque ele está desanimado, ele está apavorado, ele está preocupado. Mas sabe o que acontece? Olha o que o Senhor diz para ele, ei, não foi eu que disse seja forte e corajoso? Sim Senhor, foi. Então não apavore, não se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você, a terceira coisa, Deus quer que você seja forte e corajoso. Deus está te dando um espírito de coragem nessa manhã, pela graça dEle. Deus vai aumentar o espírito de coragem na sua vida nos próximos meses, que o seu ano de 2025 não haverá mais a palavra medo. Você não vai conseguir, assim, o medo vai ser tão facilmente vencido, que você vai ficar espantado com o que Deus está fazendo na sua vida.
Sabe, ele está dizendo, ó, seja forte e corajoso, porque você está achando que eu estava só até aqui, você está achando que eu só tirei vocês do Egito e trouxe nesse deserto, você está achando que eu vou ficar do lado de cá do Jordão, mas eu não vou ficar do lado de cá do Jordão, eu estarei com vocês do lado de lá, eu vou atravessar esse rio, eu vou estar na terra prometida, eu vou estar nos dias difíceis, eu vou estar em qualquer batalha, porque não é sobre o lugar que você vai, não é sobre o lugar que eu te coloquei, é sobre quem está em você, é sobre quem está com você, é sobre a minha vida conectada à sua. Sabe, você pode olhar no seu trabalho e falar, não é possível, mas eu quero dizer, Deus está lá porque você está lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo caminho da escuridão, Deus está lá. Amém? Quem lembra? Sabe, o que agora ele está dizendo é o seguinte, cara, você precisa ter coragem. Eu creio que Deus está dizendo, cara, você também precisa ter coragem, Josué, porque cada momento que você tem essa fé corajosa, o meu nome é levantado. Meu irmão, quando eu e você temos uma fé corajosa em um outro ambiente, Deus é honrado em qualquer lugar, qualquer ambiente, entende? Naquele ambiente. O que Deus está falando é o seguinte, é lá que eu quero mostrar a minha glória. Foi lá no Egito que eu estava lá. Eu mostrei quem eu sou, o meu poder no Egito. Então não é sobre o lugar, é sobre a minha pessoa ali. Sabe, o nome de Jesus, meu irmão, está em algo, o nome de Deus está envolvido em algo. Deus está dizendo para você, então seja corajoso, porque aonde tem o nome de Jesus envolvido, aonde tem o nome de Deus envolvido, aonde você como um crente verdadeiro, não como um 007, mas como um cristão verdadeiro, e não, por favor, não religioso e chato, mas um cristão verdadeiro, aonde você está, tem o nome de Jesus envolvido ali. Sabe, se você está numa cadeira no seu trabalho, é Jesus Cristo ali sendo representado. Por isso que o meu nome é cristão, o seu nome é cristão. Nós somos pequenos Cristos. Nós representamos Cristo. E se a gente não entender isso, a gente pode até ser nominado ministro do STF e ficar calado lá e deixar o inimigo tomar conta. Depois você entende. Porque a questão não é o lugar que estamos, mas é quem está conosco. O que te faz expressar a fé não é o ambiente, é o Espírito Santo em você. Toda vez que nós permitimos que os medos, as dúvidas, os temores, toda vez que você permite uma baixa autoestima demoníaca, sabe, em relação talvez aos seus pares, ou talvez até a pessoas de maior escalão, toda vez que você pode eventualmente permitir essas coisas tomar o seu coração, você está dizendo, sem falar, o meu Deus é pequeno, o meu Deus não pode, meu Deus é fraco. Você pode ser um no meio do Egito todo, mas se você não tiver o espírito de coragem, você não vai ser como Josué. Ele era o único dentro do Egito e se tornou o segundo homem de lá, por causa do espírito de coragem. Se esse espírito de coragem não dominar o seu coração, quando você estiver num ambiente babilônico, você não será reconhecido como alguém diferente, mas você se dobrará àquela imagem, que não necessariamente é uma imagem de escultura. Porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam na Babilônia. Eram só os 4, mas enquanto milhões se dobravam, eles estavam de pé. E o que aconteceu com eles? Os 3 foram jogados na fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas não aconteceu nada, porque não é o ambiente, é quem está com você, porque não é o lugar que te colocam, é se Deus está com você lá. Enquanto José estava no Egito, enquanto Daniel na Babilônia, meio que aparentemente sozinho, não importa, porque você pode até estar aparentemente sozinho, mas se Deus estiver lá, você está com tudo que você precisa. Maior do que o exército babilônico, maior do que a fornalha babilônica de Nabucodonosor, maior do que a raiva de Faraó, maior do que qualquer autoridade, é a autoridade do nome de Jesus. É o nome que está sobre todo nome. Aplaude Ele mesmo. Ele é autoridade total.
Ele é a autoridade da minha vida e da sua vida. Amém? Então, meu irmão, você pode estar numa circunstância difícil, mas você precisa saber que Deus é invencível. Então não é o momento que estamos passando que determina se Deus está conosco, mas é a coragem que nós temos para ter Deus naquele momento. Porque muitos, nos momentos difíceis, fogem de Deus, achando que Ele não estaria lá. Mas é nesse momento que o diabo ganha espaço. Se Deus te chamou para estar no lugar que você está, qualquer empresa que seja, qualquer bairro que seja, qualquer situação que seja, se Deus te colocou para ter relacionamento com qualquer pessoa que seja, se Deus te colocou num setor público, privado, empreendendo, qualquer área que seja, é Deus com você. Se você é um professor, é Deus com você na aula. Se você é um militar, é Deus com você lá no seu serviço. Se você é da área política, é Deus com você. Se você é da área de negócios, o que cair na sua mão vai ser abençoado com Deus com você. É Deus com você. O que Josué estava falando, cara, não desanime, não fique apavorado. Você pode estar nesse ambiente adverso. Cara, talvez é o mesmo que Deus falou para Daniel. Daniel, fique em paz, você está na Babilônia, você está aparentemente sozinho. Não desanime, Daniel, não apavore. Eles vão te colocar no meio desses leões. Mas na verdade, o leão, o rei leão daquela cova será você. E ao invés de Daniel se dobrar aos leões, os leões se tornaram como gatinhos perto do leão que estava ali. Na empresa que você trabalha, ou você decide ser o gatinho de estimação, ou você decide ser o leão do leão de Judá. Você entende? No lugar que você está, Deus está te dando uma graça para você ter espírito de coragem. Isso não é você ser deselegante, isso não é você se achar, não é sua autoestima ficar elevada demais. Não é isso, mas é você saber que Deus está com você. Deus está com você. Ei, Josué, por que você está achando que eu não vou continuar? Sabe, você vê na história, a covardia de Ló o empobreceu. Gente, coragem prospera. Covardia empobrece. Não é que toda pessoa pobre é covarde, mas o covarde vai ser pobre um dia. Se ele não for, os seus filhos serão. Você vê Ló, rico, cheio de recursos, prosperando com Abraão, e agora ele fala, não, tem um problema nesse lugar. Porque um dos enganos do inimigo é tentar apontar o problema para o lugar, quando às vezes está na sua mente. Toda vez que o problema está na sua mente, o inimigo vai tentar fazer você recanalizar para um lugar, para que você não seja curado na mente. Porque quem é curado na mente, quem tem a mente de vencedor, vai reinar em qualquer lugar. Vai vencer em qualquer lugar. Mas aqui voltando, olha só. Aqui é o seguinte, Ló, ele vira e fala, não, eu vou para aquela terra, porque o problema está na terra. Aqui encheu demais, os meus pastores estão brigando com os pastores de Abraão, e não tem acordo, não, eu vou sair daqui. Mas quando ele sai dali, na prática, ele estava saindo da presença de Deus. Ele não estava entendendo que era Deus com ele, e que não tinha a ver com o lugar, tinha a ver com quem estava com ele. E ele foi para uma terra melhor, mas a coragem de Deus ficou com Abraão. Ele foi para uma terra melhor, mas levou o espírito de covardia. Abraão ficou na terra pior com o espírito de coragem. E Abraão prosperou e Ló empobreceu. Quantos estão entendendo? Sabe, porque tem a ver com isso. Então não é sobre o lugar que você trabalha, é sobre o espírito de fé que você tem. Mesmo que Deus te tire de lá daqui um tempo e te coloque num outro trabalho melhor, te promova, mas não é sobre o lugar, é sobre o espírito que está no seu coração. Amém? Não é sobre o lugar que você mora, é claro, ambientes influenciam, claro, você pode pedir a Deus para mudar desse bairro, para um bairro melhor, amém, isso pode ser bênção na sua vida, mas enquanto você está lá, não é sobre o lugar, é sobre quem é o Deus da sua casa. Você pode morar na favela, mas se o Deus do seu barraco for Ele, vai ter maravilhas ali naquele lugar. Não sei se você entendeu. 1 João 4,4 diz, 1 João 4,4 diz, aquele que está em você é maior do que aquele que está no
mundo. Então eu tenho que reconhecer que é Ele que me faz forte e corajoso. Por isso que em Romanos 8, eu amo esse texto, Romanos 8 é maravilhoso. Eu não vou ler tudo aqui, mas Romanos 8, 31, ele diz: o que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é maravilhoso, porque depois ele vai falando mais, e ele fala assim, lá no versículo 37, ele fala: em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O que ele estava falando? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, não é sobre a circunstância, é sobre quem está comigo. Eu sou mais que vencedor. Então, concluindo esse ponto, não é sobre o que se passa, não é sobre o que se passa, nem sobre onde se passa, mas é sobre com quem se passa. Vou repetir, não é sobre o que se passa, nem sobre onde se passa, mas é sobre quem passa conosco. Os covardes, tem uma frase que é muito interessante, fala assim, ó: os covardes nunca começam, os fracos nunca terminam, mas os corajosos nunca desistem. Vou repetir, mas agora eu quero repetir do seu jeito. Os covardes nunca começam, os fracos nunca terminam. Mas agora deixa eu falar para você, mas você não desiste. Mas você não desiste das batalhas. Mesmo diante dos problemas, você não desiste, porque você sabe quem passa com você. Amém? Primeiro, pela sua família. Segundo, para obedecer a palavra e ser bem sucedido. Terceiro, para saber que Deus se manifesta em qualquer lugar, ou em todo lugar. E por último, diz o versículo 18, eu disse para você no início, que 4 vezes nesse texto, seja forte e corajoso. Por último, versículo 18, diz assim, agora ele está lá no final dessa conversa de muitos dias ou meses, mas Deus está falando, olha, e tem mais uma coisa que eu me lembrei, porque até agora Deus tinha falado sobre a coragem e a força pela família. Deus tinha falado da coragem e da força para que ele fosse bem sucedido, e ele foi. E agora Deus tinha também falado que a coragem e a força para ele não desanimar, não apavorar, porque era sobre quem estava com ele. Mas agora Deus lembrou que talvez no coração de Josué tinha uma pergunta que não se calou até aqui: e os meus inimigos? E os que se levantam contra mim? E o inimigo da minha alma? E as forças contrárias? E agora Deus está respondendo, porque Deus conhecia o seu coração. Versículo 18, Deus diz assim: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções, em outras palavras, todo aquele que se rebelar contra a palavra de Deus, contra a palavra profética, contra o que eu estou fazendo nesse momento, e suas instruções não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. É muito pesado, mas entenda, eles precisavam de uma unidade plena, integral, para alcançar a totalidade da promessa. Somente seja forte e, amém? Fica de pé no seu lugar. Eu estou quase acabando, e quando eu digo quase, dessa vez é verdade. Fala para, não, pode esperar, gente, espera aí. Aliás, não, fica de pé aí, fala com vocês aí, para ser bem forte, até porque se vocês subirem aqui e cantar uma música fraca não existe música sem coragem, mas, entendeu? Dá uma vitamina boa para esses músicos aí. Guilherme, força Guilherme. Não é para ser só personal trainer, não, aqui é baterista training. Aí, faz piada e esquece onde estava. Como diz a Dani, tem hora que você tem um TDAH lá na frente. Lembrei. Vira para a pessoa do seu lado e fala de verdade agora. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso diante do inimigo. Amém? Você pode dar um aplauso a Deus? Você já venceu o inimigo?
Você é forte e corajoso diante do inimigo. A palavra de Deus diz que nós não podemos fugir do diabo. Não existe nenhum lugar das escrituras fuja do seu inimigo. Pelo contrário, diz resista, e ele, resista, e ele, sabe por quê? O próprio diabo quer te intimidar para você fugir, mas na verdade ele vai fugir. Porque pela palavra não é você que foge, é ele que foge, você avança. E 40 anos atrás, fica de pé mais um minuto, 40 anos atrás eles não entenderam isso. Eles, em vez de enfrentar o inimigo, o que eles fizeram? Fugiram. Pode sentar. Você não está aguentando ficar de pé um minuto, eu não sei o que está acontecendo. O pessoal da noite vai ser melhor hoje. Eu quero terminar o último ponto, eu vou resumir, mas eu preciso te falar, porque Deus colocou assim de forma muito clara, 4 pontos, porque 4 seja forte e corajoso. Presta atenção, agora Deus vem e diz assim, cara, tem mais uma coisa que você não pode ser fraco e nem covarde, diante do inimigo. Porque há 40 anos atrás, os meus líderes, de 12, 10 foram fracos e covardes. E por isso, eles não avançaram e foram para o deserto. Porque é o seguinte, meu irmão, você pode ser forte pela sua família, forte para tentar obedecer o máximo a palavra, forte, você pode ser forte em toda e qualquer circunstância, mas se chegar o inimigo te confrontando, e você, posso falar essa palavra? E você tremer as bases, e você fazer na calça, a promessa não vem. Pode vir para os seus filhos, para os seus netos, mas não vem para você. Agora Josué estava com a oportunidade nas mãos de vencer o inimigo. E Deus vira para ele e fala, cara, não desanima agora, porque os seus inimigos você deixa comigo. Seja forte e corajoso. Sabe, diferente do que muitas pessoas pensam, e eu preciso falar isso, porque foi muito forte no meu coração isso daqui. Nós vivemos dias onde isso daqui é muito diferente do que Deus pensa. Diferente do que muitas pessoas pensam, preste atenção nisso, por favor. Diferente do que muitas pessoas pensam, Deus não defende aqueles que se acham vítimas. Isso daqui é bíblico. Nos dias de hoje, é bonito ser de vítima. É bonito. Então, eles colocam eles querem fazer de vencedores vítimas. Então, há um discurso de vitimismo sobre os negros, sobre os homossexuais, sobre os mais pobres, sobre quem precisa de acessibilidade, sobre quem não tem pai vivo, sobre quem cresceu num lar disfuncional. E tudo isso é verdade do ponto de vista de realidade. O cristão tem que ter aversão a racismo. Gente, eu tenho aversão a racismo e a racista também. Se eu percebo que tem racismo uma pessoa, eu tenho dificuldade no meu coração de relacionar com essa pessoa. Eu acho que isso é coisa de Deus na minha vida. Agora, você ter aversão a preconceito, a racismo, e ter amor a qualquer tipo de pessoa, não te dá o direito de supervalorizar o vitimismo. Porque Deus não defende quem se acha vítima. Toda vez nas escrituras, isso é por revelação, preste atenção. Toda vez nas escrituras, antes de Deus usar uma pessoa, ele expulsava o espírito de pequenez. Porque o espírito de vítima, ele tem a ver com a carne e com o diabo, e não com Deus. Gideão, exemplo, Gideão, lá em Juízes 6, tem a história de Gideão. Gideão, ele está lá malhando trigo no lagar, porque estavam sendo perseguidos pelos midianitas, 7 anos de dor, de perseguição, de batalha. Está comigo aí? Estou lá em Gideão agora, ok?
Aí Gideão está sendo perseguido, 7 anos, seu povo sofrido. Aí Deus pega, fala com ele, ele não ouve. Aí Deus manda o anjo do Senhor. Quando diz a Bíblia, o anjo do Senhor é teofania, é o próprio Deus. Aí o anjo do Senhor está lá conversando com Gideão. Chega e senta na árvore lá. Chega na árvore lá, que era um pé de jaca. Estou brincando. Era um pé de manga. Chega ele e senta lá na árvore, pé de manga na minha linguagem. E o anjo senta lá e ele começa uma conversa. Gideão, chega aí. Gideão fala, pois não, anjo. Ô Gideão, Deus está chamando você para libertar o seu povo dos midianitas. Sabe o que Gideão faz? Fala assim, eu? Aí Deus fala, sim, você. Seja forte e... Aí ele fala assim, mas tem 7 anos que eu só vejo desgraça, Deus esqueceu da gente, Deus abandonou a gente, dizem que Ele já fez isso no passado, mas eu não vejo essas coisas acontecer há 7 anos. E o anjo fala de novo, ei Gideão, acorda cara, levanta, presta atenção, é Deus falando, Deus está dizendo, Gideão, você precisa ser forte e corajoso, porque você vai libertar o meu povo dos midianitas. Aí Gideão fala assim, eu? Aí agora que vem o ponto, olha só, Deus não defende uma pessoa que se acha vítima. Enquanto uma pessoa não for livre do espírito vitimista, ela não experimenta grandes vitórias, porque é espiritual. Aí ele vem e entra com o espírito vitimista, o espírito da pequenez, que não existe em Deus. Ele fala assim, mas eu sou Gideão. Aí ele fala assim, eu sou do menor clã de Israel. Aí o anjo fala, mesmo assim Deus está te chamando, é Deus com você. Aí ele fala, mas peraí, eu não sou só do menor clã, eu sou da menor família do menor clã. Está lá em Juízes 6. Aí ele fala assim, aí o anjo fala assim, não cara, é você mesmo, seja forte e corajoso, porque a autoestima de Gideão era muito baixa. Crentes de autoestima baixa, enquanto não são curados, não conseguem liderar, avançar em grandes projetos. Aí ele vem e fala assim, o anjo vem pela última vez e fala, Gideão, é você cara, para com isso, para de mimimi. Aí essa hora ele foi confrontado, aí ele fala assim, mas peraí, tem mais uma coisa, além de ser da menor tribo, da menor família, eu sou o menor da minha família. Aí o anjo, acho que nessa hora chutou o balde. A sorte é que não era Gabriel, não era Miguel, era o próprio Deus. Aí o anjo vai e fala, é você cara, seja forte e corajoso. E aí Deus opera um processo de cura no coração e na mente de Gideão. Se você tem autoestima baixa para o que Deus quer fazer na sua vida, se eventualmente você acha tão pequeno, para grandes projetos, para melhorar de vida, para mudar das suas circunstâncias para uma melhor, para ser mais usado por Deus, para prosperar financeiramente, tem gente que se acha digno disso, sabe, esse espírito de pequenez vai sair do seu coração e da sua mente em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus quer você na terra prometida. Enquanto o espírito do Egito não saísse da mente de Josué, ele não podia entrar na terra prometida. O povo até podia, um ou outro, ter o espírito do Egito lá, mas Josué não, ele tinha que entrar com a mente de vencedor, com a mente de vencedor. Por quê? Porque Deus não abençoa, não defende quem se acha vítima, Deus defende, abençoa quem tem o espírito de vencedor dentro de si. Você até pode ser de fato em alguma área da sua vida o menor, porque Gideão realmente era da menor tribo, da menor família e talvez o menor. Você até pode ser, mas dentro de você tem que ter um espírito de fé, tem que ter um espírito de vencedor, porque o que determina a vitória de amanhã é o espírito de hoje no seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Agora sim pode ficar de pé.